Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Você sabe quais são as tecnologias fundamentais para a cartografia nos dias atuais? Não? Então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal e o tema dessa aula são novas tecnologias aplicadas à cartografia. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like para que outras pessoas fiquem sabendo desse vídeo, tá bom? Vamos começar a nossa aula falando então das novas tecnologias que foram aplicadas nos últimos anos, a partir do século XIX, a cartografia e que fez ela evoluir muito. A evolução da cartografia ela começa no século XIX ainda, como eu estava dizendo, a partir da definição do meridiano de Greenwich, porque quando o homem estabeleceu um único meridiano zero, o meridiano principal, para o estabelecimento das longitudes, isso contribuiu para que as coordenadas geográficas ficassem mais precisas. Mas como assim? Antes não existia apenas um meridiano. Lugares diferentes do mundo, países diferentes, utilizavam meridianos diferentes para a obtenção da longitude. Então, a partir da definição do meridiano de Greenwich, houve uma uniformização em todo o planeta das coordenadas geográficas. Isso contribuiu muito para a evolução da cartografia. Um outro momento importante foi o início da fotografia aérea. O homem descobriu a fotografia e, em um determinado momento, ele começou a utilizar a fotografia para obter fotos do terreno. Quando isso começou? Na Guerra da Secessão dos Estados Unidos. Na Guerra Civil Americana, um dos lados começou a tirar foto do terreno através de balões. É claro que não deu muito certo, porque o outro lado descobriu e começou a tirar nos balões, mas isso já foi o início, o embrião da fotografia aérea. A evolução da fotografia aérea mesmo aconteceu no século XX com o desenvolvimento do avião. A partir da invenção do avião, do seu uso, principalmente na Primeira Guerra Mundial, onde começou a utilização da fotografia aérea para obter imagens do terreno, para saber o que o inimigo estava fazendo. Então, a partir dali, a fotografia aérea foi incorporada dentro do militarismo, das Forças Armadas, e depois começou a ser utilizada pela sociedade para outros fins, além dos fins militares, tá? Um outro momento importante da cartografia foi a corrida espacial. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria foi super importante porque através dela o homem criou o satélite artificial para poder chegar ao espaço, para poder chegar à Lua, e nessa corrida para ver quem chegava primeiro, eles descobriram esse objeto que podia ser lançado da Terra e ficar girando em torno do planeta. E depois, esse objeto, que no início foi usado para levar o primeiro homem, o primeiro animal, para levar o homem à Lua, vai ser utilizado para a obtenção de imagens do terreno. A partir da década de 70, o homem começa a utilizar o satélite artificial para obter imagens do planeta Terra. E isso vai ser fundamental, porque a partir dali, o homem vai criar satélites cada vez mais poderosos, com capacidade para obter imagens cada vez mais precisas e de áreas cada vez menores no espaço terrestre, ok? Então vamos lá. Os nomes das técnicas de obtenção de imagem à distância, o nome da técnica que das tecnologias voltadas para a obtenção de imagens à distância, longe do caso da Terra, é chamado de sensoriamento remoto. São sensores, que aí pode ser o satélite artificial ou pode ser a própria máquina fotográfica, que estão longe da Terra e que obtêm fotos à distância do terreno. Por isso esse nome remoto, porque é a obtenção de imagens à distância. Então, tanto as imagens de satélites quanto as fotografias aéreas fazem parte desse conjunto de tecnologias que é chamado de sensoriamento remoto. As fotografias aéreas são chamadas de aerofotogrametria. Tá? E essa aerofotogrametria, ela então são fotos tiradas de aviões por uma câmera, e essa câmera tem um disparador automático e ela vai tirando fotos conforme o avião vai fazendo a sua viagem que está pré-programada, o seu percurso, essa máquina vai tirando fotos do terreno. Então você tem aí uma imagem de um avião tirando fotografias
aéreas no ângulo reto, né, com a câmera voltada diretamente para o solo. Então você vê que tem um momento de sobreposição, as fotos elas em algum momento se sobrepõem. Isso foi muito importante antes da existência dos computadores que permitem agora a gente ver imagens em 3D. Antes, quando não existiam essas tecnologias, para você ver imagem em 3 dimensões do terreno, o que eles faziam? Eles pegavam essas duas fotografias e usavam um aparelho chamado estereoscópio, que lembra um óculos em 3D, e aí a pessoa pegava essas duas fotografias, botava um do lado da outra, pegava o estereoscópio e olhava para essas fotografias colocadas lado a lado pelo estereoscópio, aí você conseguia ver a imagem do terreno em 3 dimensões. Então era uma forma de você conseguir ver o relevo, ver as formas em 3D, o que antes da existência das tecnologias da computação que nós temos nos dias atuais. Você também pode obter imagens de fotografia aérea de forma oblíqua, quer dizer o quê? Que a câmera não vai estar diretamente colocada para baixo, mas ela vai estar inclinada. E aí você vai ter uma foto um pouco diferente, né? Você vai pegar uma área maior, mas você vai ver algumas imagens com mais nitidez, porque elas vão estar mais próximas, e algumas imagens com mais a distância maior, então elas não vão estar tão nítidas nessa fotografia. Isso nas fotos oblíquas, é claro, tá? Agora também a gente tem o sensoriamento remoto, também tem as imagens de satélites, que são imagens que são obtidas a partir de sensores que estão nos satélites artificiais, né, que também são chamados de plataformas orbitais. Esses sensores podem ter 2 tipos diferentes de sensores. Vamos lá. O sensor passivo, que é aquele sensor que está num satélite e ele depende da luz do Sol. Então, o Sol, a luz solar, ela bate nos objetos, os objetos refletem a luz solar e essa luz solar é captada pelo sensor, que vai registrar aquilo que ele captou e vai formar a imagem e depois vai transmitir esses dados para computadores na Terra e que vão processar as imagens, vão criar as imagens que foram enviadas pelos sensores do satélite. E você também tem o sensor ativo, que são aqueles que o próprio satélite emite uma onda, essa onda ela bate no objeto, reflete para o satélite capta essas ondas que ele mesmo emitiu e aí ele produz a imagem. Qual é a questão aí? Qual é a diferença? No sensor passivo, qual era o problema? Quando você tinha um local, à noite não dava para obter imagens, porque não tinha luz solar, e em lugares que tinha uma umidade muito elevada, com muitas nuvens, também dificultava a obtenção de imagens. Então, esses sensores tinham essas limitações. O sensor ativo não tem essas limitações. Por quê? Porque o sensor ativo ele tem a questão de você ter a própria emissão dessa onda, que vai ser refletida, vai ter uma reflexão do objeto e o sensor vai captar e vai montar a imagem. Então ele independe da questão da luz solar e das condições do tempo, do dia e da noite para poder obter as imagens. Então o sensor ativo ele tem vantagens sobre o sensor passivo. Vamos lá. Outra tecnologia que fez o homem evoluir demais na cartografia foi o sistema de posicionamento global, que é conhecido como GPS, que é uma sigla do inglês, né? Que na verdade é Global Position System, então sistema de posicionamento global em português. Esse GPS, esse sistema de posicionamento, ele foi criado para localizar, para dar as coordenadas geográficas, para dar a localização dos objetos no terreno, para dar uma localização mais precisa dos objetos no terreno. Ele foi criado também durante a Guerra Fria e ele foi criado pelos norte-americanos a partir do lançamento de satélites artificiais geoestacionários, ou seja, satélites que giram na mesma velocidade do movimento de rotação da Terra. Esses satélites, eles
são os que possibilitam a obtenção da localização dos pontos do aparelho de GPS. O que acontece? Você tem uma rede de satélites para cobrir todo o planeta, são 24 satélites que estão posicionados e girando junto com o planeta Terra, e você tem 6 satélites reservas, caso algum desses satélites tenha problema. Então no total da rede são 30 satélites, e quando o GPS ele vai estabelecer a localização, ele vai entrar em contato com esse satélite, obter a localização a partir de uma triangulação com os satélites, e aí esses satélites vão fornecer a localização do ponto na superfície terrestre. Então, uma tecnologia fundamental, super importante na navegação, para poder obter a localização exata e as coordenadas de determinado ponto no planeta. Então essa tecnologia foi muito importante para a evolução da cartografia, da localização e da orientação no planeta Terra. Existe também um sistema russo chamado GLONASS, mas esse sistema russo ele não tem a capacidade de obter espaço de toda a Terra, ou fotos ou imagens, desculpa, de toda a Terra, porque ele não, e nem dá o posicionamento, vamos dizer assim, que é o principal objetivo dele, ele não dá o posicionamento de todo o planeta, porque ele não tem satélite suficiente para cobrir o planeta inteiro, como o sistema dos Estados Unidos, o GPS. Além do GPS, a gente tem uma outra tecnologia, vamos dizer assim, um conjunto de tecnologias que formam aquilo que se chama de geoprocessamento. Essas tecnologias elas são voltadas para obter informações de determinados espaços, para coletar dados. Elas formam, na verdade, aquilo que se chama de sistema de informações geográficas, que é um banco de dados geográfico com informações sobre população, educação, saúde, relevo, uma série de informações que são vamos dizer assim, relacionadas a determinados espaços, formando então um banco de dados geográfico, um sistema de informação geográfica, que são os SIGs. O SIG ele é resultado da combinação do sensoriamento remoto, que é das imagens de fotografias aéreas e das imagens de satélite, do GPS, que dá a localização precisa dos objetos, e de softwares, de programas de processamento de dados que vão processar, vão analisar, vão coletar, vão armazenar essas informações e dar essas informações para que elas sejam úteis para a sociedade. Então, o geoprocessamento ele é muito importante hoje para empresas, para a nossa vida. A gente nem percebe que ele está presente no nosso dia a dia. Um exemplo aqui é a questão do carro. O carro, quando você compra aqueles aparelhos GPS do carro, aquilo não é simplesmente um GPS. Aquilo tem um GPS que vai fornecer a localização do carro, a velocidade, o local para onde ele tem que ir, o caminho, estabelecer rotas, mas ele também tem um geoprocessamento ali, um banco de dados geográficos ali, porque ele vai poder te mostrar onde está restaurantes, onde tem escolas, ele vai te mostrar informações que estão armazenadas num banco de dados sobre aquele lugar onde você vai. Então ele não é apenas um sistema de localização, ele tem um SIG ali, ele tem um banco de dados ali, que te fornece informações sobre aquela área, sobre aquele lugar onde você quer ir, informações que são importantes para você tomar decisões sobre o que você vai fazer, sobre onde está uma escola que você quer ir, um restaurante que você quer ir, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, na verdade, esse geoprocessamento é fundamental nos dias atuais para a nossa vida, para a sociedade, está presente nas empresas como um elemento importante para a tomada de decisões, está presente na área militar também como estratégias importantes de guerra, está presente em várias outras áreas também, que saúde, política, você quer saber sobre a questão das doenças, então você faz o banco de dados geográficos e associa que doença está mais presente em tal local, que doença acomete tal local com mais
relevância, e você vai associar isso às cidades, os bairros, aos países. Então, um SIG é muito importante na sociedade atual. Eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre as tecnologias e que você possa, ao terminar ou agora, se inscrever no canal, dar o seu like e até a próxima aula. Saudações geográficas!